Diz assim o texto, a palavra de Deus. Versículo 22 do capítulo 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicaram que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Reconhecemos, ó Deus bendito e santo, que somos pó e barro e sem ti nada somos e nada podemos fazer, ó Deus. Por isso usa a minha vida nesta noite como um canal de bênção para falar ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor precisa falar conosco, Senhor. Repreenda todo vento contrário e abençoa para que a tua palavra tenha livre curso nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar teu assento, meu irmão, minha irmã, louvando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o profeta Jonas recebe uma ordem de Deus. Desce a Nínive e proclama a destruição. Jonas, diz o texto, se apressou, mas não para descer a Nínive, mas para fugir da presença de Deus. Meu Deus, irmãos, além de desobediente, ainda quis fugir da presença de Deus, quis sair da presença de Deus. E Jonas entra num barco, num navio que vai para Tarsis, direção oposta a Nínive. E no meio da viagem, quando o barco já estava em alto mar, vem uma tempestade tão forte, tão intensa, que os marinheiros começam a jogar as coisas ao mar com o intuito de subir o navio para não ficar tão baixo
para que as águas não entrassem dentro do navio para que ele afundasse. Mas nada que eles faziam resolviam. Eles tentaram clamar os seus deuses, eles tentaram clamar misericórdia aos seus deuses, mas também não resolveu. E nesse desespero, irmãos, de jogar as coisas ao mar, encontram Jonas dormindo no porão do navio. E eles vão falar para Jonas: Jonas, você não está vendo tudo o que está acontecendo? É hora de você clamar ao seu Deus, para que Ele possa nos poupar. E naquele momento, Jonas vai dizer: tudo isso está acontecendo é por minha causa. Porque o Deus verdadeiro falou para que eu pudesse estar indo para Nínive para pregar o arrependimento. Mas eu desobedeci, estou indo para Tarsis, e por desobediência veio essa tempestade. E por desobediência nós estamos passando por essa tempestade. Me lança ao mar, que a tempestade vai cessar. Naquele momento, aqueles homens tiram sorte. Talvez pegaram o palitinho, colocaram o nome de cada um e tiraram por sorte, e sai o nome de Jonas. De fato, Jonas era o causador da tempestade. E naquele momento, eles lançam Jonas ao mar. E a Bíblia vai dizer que quando Jonas cai no mar, a tempestade cessou. Tem tempestade que acontece nas nossas vidas por causa da desobediência. Deus nos dá uma direção, Deus fala conosco e nós desobedecemos. Mas Deus é misericordioso. Jonas cai na água, vem o peixão, pega Jonas, fica com Jonas 3 dias. 3 dias Jonas de jejum, 3 dias de Jonas naquele ventre do peixão. Mas quando Jonas se arrepende, o peixão deixa Jonas em Nínive. Porque quando nós nos arrependemos, Deus nos coloca de volta ao centro da sua vontade. Então tem tempestades que acontecem por causa da desobediência. Mas tem tempestades que é Deus que te leva. Eu não sei, ultimamente a gente tem pregado sobre deserto, sobre tempestades, sobre provação. Não sei se é porque a gente passa tanta prova, né, irmão? Tanta luta que aí a gente vai pregando sobre isso. Mas o texto, ele vai deixando claro para nós que muitas vezes Deus não vai nos livrar das tempestades. Deus vai nos livrar nas tempestades. Assim como Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas Ele livrou na fornalha. Assim como Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova dos leões. Assim como Ele não livrou Pedro da prisão, mas Ele livrou Pedro na prisão. Por quê, irmãos? Porque nós também vamos passar por tempestades, nós também passaremos por tribulações, nós também passaremos por provações, mas é dentro dessas provações é que nós veremos o livramento de Deus. Porque Deus pode te livrar antes, mas Deus também é Deus do durante. Ele te livra durante as tempestades. Aqui o contexto, irmão Tales, vai dizer para nós. Os discípulos recebem uma ordem de Jesus.
Jesus está preparando os seus discípulos e está enviando para fazer a sua obra. E eles estão indo de dois em dois. E a palavra do Senhor vai dizer que eles estão retornando agora dessa cruzada evangelística. E eles estão testemunhando: olha, Senhor, no teu nome nós pregamos o arrependimento. No teu nome, Senhor, nós libertamos muitas pessoas dos demônios. No teu nome, Senhor, nós ungimos as pessoas com óleo e muitos foram curados. Senhor, no teu nome nós fizemos tudo isso. E aí a palavra do Senhor vai dizer um pouquinho mais à frente: eles não tinham tempo nem para comer, eles estavam cansados, fadigados de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus, e eles chegam cansados. Aí o Senhor Jesus vai dizer para eles: pega o barco e vamos passar para o outro lado da Galileia, do mar da Galileia. Vamos ficar num lugar deserto e vamos tirar alguns dias de folga. Vocês merecem um descanso. Vocês vêm trabalhando intensamente na obra, no ministério, então é justo uns dias de descanso. E aí eles pegam um barquinho, entre os 12, entre o Senhor Jesus, remam, atravessam o mar, chegando na banda de lá, descobriram que Jesus estava indo para lá. No lugar deserto, no lugar tranquilo, no lugar que ele tinha levado os seus discípulos para um retiro de descanso. Mas chegando do outro lado já tinha uma grande multidão que chegou até primeiro do que eles. Porque ficaram sabendo que Jesus ia estar lá, eles foram correndo, gente que caminhou 8 quilômetros, 10 quilômetros, só para chegar do lado de lá, para receber Jesus. Então eles já estavam cansados, irmãos, mas o povo estava ali. Jesus, quando viu a multidão chegando, Jesus não deu, falou para os discípulos: dá a volta, vamos voltar, deixa eles aí. Não, a Bíblia vai dizer que Jesus, cheio de compaixão, olhou para eles e viu como ovelhas sem pastor. E ele disse então: vamos ficar aqui. Jesus fez a obra, Jesus pregou, Jesus orou, Jesus libertou. Eles traziam os enfermos para que Jesus pudesse orar e curá-los. Mas o dia foi se escurecendo, a noite foi chegando, e Jesus disse para os discípulos, aí onde nós lemos agora, no versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu. Ou seja, eu acredito que eles não queriam deixar Jesus ali. Mas Jesus insistiu, talvez em outra versão está dizendo, Jesus impeliu, ou seja, queima o chão daqui. Vão embora, vocês precisam descansar. Vai dizer aí o versículo 22 do capítulo 14. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. E Jesus fica ali. Jesus continua orando pelos enfermos, continua pregando a palavra, e os discípulos estão remando, voltando para casa. E ele está lá fazendo a obra. Quando começa a escurecer, Jesus já tinha orado por todo mundo, já tinha pregado, e começa a despedir a multidão. E Jesus agora ele fica ali sozinho. Jesus fica ali sozinho, irmãos, depois que tinha feito a obra. Mas antes de Jesus ficar a sós, e ele despedir dos discípulos, a Bíblia vai dizer que ele vê que aquela multidão estava faminta, Jesus vai alimentá-los. E ele vai perguntar: o que vocês têm para dar para essa multidão? Filipe vai dizer lá em João, que ele vai dizer: Senhor, nem 200 denários, que seriam 200 dias de trabalho, seria possível nós alimentarmos essa multidão com um pãozinho,
com um pedacinho de pão. Imagine alimentar essa multidão, porque a Bíblia vai dizer que era mais de 5.000 homens, e sempre tem mais mulher, e cada casal tem crianças, então vai ter aproximadamente de 25.000 a 30.000 pessoas para ser alimentadas. E Jesus vai então dizer para eles, João vai dizer que Filipe vai dizer, Senhor, e agora? Como nós alimentaremos essa multidão? E o Senhor diz, o que vocês têm? Aí ele traz apenas 5 pães, 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos. Jesus pega aqueles 5 pães e ele agradece ao Senhor, divide aquela multidão de 100, de 50, e ele diz para os discípulos, agora vocês vão e alimente a todos. E eles começaram a alimentar aquela multidão, alimentar a multidão com quantos? 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor foi alimentando aquela multidão, eles foram distribuindo e ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida daqueles que confiam nele. E aí após ali, então, todo mundo agora alimentado, todo mundo agora já saciado, porque eles comeram, não foi um pedacinho. A Bíblia diz que eles comeram até se saciar. E aí então, os discípulos vão embora, o Senhor Jesus despede a multidão, e Jesus fica sozinho para orar, para buscar ao Senhor. Mas o que chama a atenção, quem foi que mandou embora os discípulos? E Jesus foi fazer o quê? Sozinho foi orar. Lembra que estava começando a escurecer, quando Jesus terminou a obra. Os discípulos já tinham saído um pouco antes. Quando começou a escurecer como agora, o Senhor subiu para orar. E Jesus mandou os discípulos para a tempestade. Irmãos, você acha que Jesus não sabia da tempestade? Irmãos, eles estavam cansados, estavam fazendo a obra. Remaram para chegar no lugar deserto, chegaram lá, tiveram que trabalhar mais. E agora o Senhor manda ele voltar. Mas no meio do caminho tem uma tempestade aguardando por eles, irmãos. E quem manda ainda eles para a tempestade é o Senhor. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite, porque nós temos esse pensamento errado de achar porque nós estamos com Jesus, porque Jesus está conosco, nós não enfrentaremos momentos de adversidade, nós não enfrentaremos tempestades, nós não enfrentaremos momentos difíceis. Isso é um pensamento errado. O pensamento que o Senhor está nos ensinando é que no meio da tempestade Ele está conosco na tempestade. É isso que nós temos que ter certeza, que mesmo na tempestade, que mesmo na adversidade, Ele está conosco, e é isso que basta. Ele te manda para a tempestade, mas Ele está contigo na tempestade. Quando os discípulos vão embora, Jesus fica sozinho com aquela multidão. E Jesus começa a curar, já tinha dado o alimento. Aí Jesus começa a ali fazer a oração, curando, libertando. Maravilhas, irmão, onde Jesus está é coisa maravilhosa. Aí que o povo faz? Vamos eleger ele como rei. E eles começam a fazer ali um tumulto querendo eleger Jesus como rei. Alguns teólogos vão dizer que foi por esse motivo que Jesus, já sabendo, vai dizer para eles, vão embora, para não influenciar os discípulos, porque senão os discípulos também iam querer eleger Jesus a rei.
mas Jesus seria Rei dos reis, Senhor dos senhores, após da obra consumada. Ele não veio para ser rei na terra, ele veio para reinar no céu. E aí naquele momento então, eles querem eleger Jesus a rei, Jesus manda eles embora, mas eu penso, os teólogos acham que era para não influenciar os discípulos, para que Jesus se tornasse rei. Mas eu penso, Jesus ficou sozinho, porque ele precisava orar. Jesus ficou sozinho porque ele tinha que orar. Porque o que é urgente não pode atrapalhar o que é importante. Curar os enfermos era urgente, pregar para eles era urgente, libertá-los era urgente, mas o importante mesmo era orar, era ter comunhão com Deus, era falar com o Pai. Uma vez o irmão Renan trouxe uma palavra dizendo que Jesus gostava muito de orar, porque quando ele orava, ele estava matando a saudade de estar na casa do Pai, porque ele sabia o que era estar lá com o Pai, e quando ele orava, ele se relacionava com o Pai, matando a saudade dele com o Pai. Se Jesus, que é Deus, orava, quanto mais nós, irmãos, nós também precisamos ter como importância, como prioridade nas nossas vidas, o nosso tempo de oração. Porque o que é urgente não pode atrapalhar o que é importante. Precisamos ter o nosso devocional, precisamos ter o hábito de orar, o hábito de ler a palavra, o hábito de estarmos a sós com o Senhor. Isso é importante, o resto é urgente. E Jesus sabia diferenciar o que era urgente e o que era importante. O importante sempre é prioridade. Ele vai subir agora ao monte, sozinho, e vai orar. E os discípulos enfrentando a tempestade. E Jesus orando. Os discípulos enfrentando a tempestade, Jesus orando. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Os discípulos na tempestade, mas Jesus está intercedendo por eles. Nós estamos na tempestade, mas Jesus está intercedendo por nós no meio da tempestade. Porque o Senhor está conosco, nós chegaremos do outro lado cantando o hino da vitória. Porque quem mandou foi Jesus. E que Jesus falou: vão para a banda de lá. Vocês vão chegar do lado de lá. Mas Jesus estava lá, orando. Porque Deus sabe, irmãos, as tempestades que nós estamos enfrentando. Talvez o seu pai, a sua mãe não sabe, seu esposo, a sua esposa não sabe. Talvez o teu pastor não sabe, mas Deus sabe as tempestades que você está enfrentando. E eles estão lá dentro do barquinho. E dentre os 12, tinha 4 ali, que eram peritos. Em barco. Aliás, eles conheciam muito bem o mar da Galileia, porque era ali que eles pescavam. Pedro, Tiago, João e André. Era o mar que eles conheciam, irmãos. Era o lugar que eles pescavam. Então eles conheciam muito bem o local, eles sabiam como chegar do outro lado. Eles sabiam ali o dia que ia ter tempestade, porque eles conheciam. Mas quando Jesus quer te mandar para a tempestade, motel que está calmo vai virar revolto. Por quê, irmãos? Porque Jesus sabe. E eles estão lá remando. E Marcos vai dizer, porque esse evangelho vai repetir em alguns evangelhos. E Marcos vai dizer que eles estavam remando contra a maré. Remavam, mas não conseguiam sair do lugar, irmãos. Não parece que às vezes a nossa vida também é assim?
O ano começou nós remando na vida espiritual, remando na vida profissional, remando nos estudos, remando na área sentimental, remando na área familiar, remando, e agora nós já estamos em dezembro e parece que nós não saímos do lugar. Oh glória! Sabe por quê, irmãos? Porque do seu jeito não deu certo. Na tua inteligência, na tua capacitação, não deu certo. Mas quando Jesus toma a frente, você vai chegar do lado de lá cantando o hino da vitória. Eles estavam remando, irmãos, remando, e não saíam do lugar. E Deus está vendo, irmãos, a situação que você está passando, e Ele sabe a hora de agir, e Ele sabe como agir. Ele está vendo você remando, a sua exaustão, o seu cansaço, Ele está vendo, irmãos, mas Ele sabe a hora de agir e sabe como agir. Ele não está atrasado, Ele não está indiferente, Ele não está desapercebido, Ele está usando essa situação, essa tempestade, para trabalhar em nossas vidas, para trabalhar no nosso caráter, para amadurecer a nossa fé, para que nós possamos continuar confiando que Ele está no controle. Não está, irmãos, desapercebido. Ele continua trabalhando. É interessante, irmãos, porque o texto vai dizer que eles já estavam mais ou menos de 5 a 6 quilômetros de distância. Estavam no meio do mar, para chegar do lado de lá. Mas Jesus estava orando. Jesus, Ele viu, Marcos vai dizer que Ele viu, que os discípulos estavam no meio da tempestade. Irmãos, vamos pensar aqui, 5 quilômetros a 6 quilômetros, talvez é mais para lá do que a marginal Tietê, talvez. Mais ou menos isso. Ainda que esteja tudo livre, não tenha nada na nossa frente, você em cima de uma montanha, porque Jesus foi orar em cima do monte, você acha que consegue enxergar com os olhos naturais, a 5 quilômetros de distância, um barco balançando no meio do mar? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que os nossos olhos naturais não conseguiriam perceber essa situação. Mas sabe por que ele viu? Porque ele estava orando, irmão. Disse alguém já, aquele que ora enxerga mais longe de joelho do que um filósofo na ponta dos pés. Porque aquele que está orando tem revelação do céu. Aquele que está orando consegue enxergar além, porque Deus revela aquilo que está oculto e escondido. E Jesus, vendo o desespero dos discípulos, Ele vem ao encontro dos discípulos de maneira sobrenatural. Ele vem desafiando as leis da gravidade. Ele não tinha uma prancha e veio surfando na onda. Jesus veio andando sobre a tempestade. Você já viu aqueles filmes que quando tem aquelas tempestades, o tamanho das ondas que se levantam? Aliás, quando nós estamos na beira da praia, baixinho, quando vem as tempestades, começam aquelas ondas uma atrás da outra, e você quer voltar, mas não consegue, porque as ondas te puxam para dentro novamente. Imagina você enfrentando essa tempestade no mais alto nível do mar. O tamanho dessas ondas, mas Jesus vem andando sobre as ondas, sobre as águas, de maneira sobrenatural, porque Ele vem de encontro aos seus discípulos para dar livramento.
E ele diz, Jesus vai dizer, quando ele vê os discípulos na tempestade, ele vem andando sobre as águas, e Marcos vai dizer que ele disse, eu vou passar à frente. Olha o segredo da vitória, irmãos. Por isso que muitas vezes nós começamos o ano e até agora só estamos patinando e não estamos saindo do lugar. Estamos remando contra a maré. Parece que andamos um metro e voltamos 2. Por que, irmãos? Porque Jesus não está na frente. Mas quando Jesus disse, eu vou andar sobre as águas, eu vou passar à frente e eu vou dar vitória para os meus discípulos. Irmão, o segredo é você colocar Jesus na frente. O segredo é você orar e falar, Jesus, toma a minha frente. Eu tentei do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, não deu certo, mas toma a minha frente, Senhor. Toma a minha frente, porque o Senhor na frente vai dar certo. Vai dar certo, porque quando Jesus toma a frente, Jesus vem andando sobre as águas, para tomar a frente do barco, para acalmar a tempestade. Quando ele estava passando perto deles, é um fantasma! A gente pode até achar engraçado, né, irmãos? Mas você que está passando pela tempestade, ou que já passou pela tempestade, quando toca o telefone, você nunca pensa que é vitória. Você nunca pensa assim, chegou a minha bênção. Você já pensa logo, mais notícia ruim. Mais situações de desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Imagina lá, irmãos, ele lá, imagina você dentro do barquinho, no meio da tempestade, alguém vem andando sobre as águas, algo que é sobrenatural, irmãos. Hoje poderia até ser um jet ski, uma prancha, alguma coisa, irmãos, mas naquele tempo não. Quando eles olham aquele homem andando sobre as águas, eles entram em desespero e começam a gritar, é um fantasma. Não vai ter saída. Uma vez, irmãos, eu fui orar num monte em Santo André. O presbítero Almir foi comigo. Eu estava num propósito de 21 dias. Então eu estava subindo o monte direto. E mesmo teve dias que eu subi sozinho, não tinha ninguém, eu subi sozinho. Que eu estou num propósito é propósito. A gente não pode quebrar o propósito. E aí eu subi, nesse dia o presbítero Almir foi comigo. Subi um monte, tinha um irmão orando lá no monte, mas o irmão estava orando de pé, orando e vigiando, vigiando e orando, mais vigiando que orando. Não entendi nada, gosto de ajoelhar, levo lá meu tapetão, ajoelhei, comecei a orar, comecei a falar com Deus. Presbítero Almir logo ao meu lado ali orando, e o outro irmão orando. Mas logo que nós chegamos, ele já saiu e foi embora. Ficou eu e o presbítero Almir. E nós orando. Irmãos, mas eu escutava barulhos. Estava aqui orando, aqui tinha um mato. Eu estava aqui orando, eu gosto de orar assim, sempre perto de uma árvore. Estava ali orando, escutava uns barulhos de coisa andando no mato. A princípio eu falei, deve ser um cachorro. E continuei orando. E o barulho começou a me incomodar, porque o barulho não parava, de alguma coisa andando no meio do mato. Eu orei, repreendi, como todo bom crente, né, irmão? Primeira coisa, está repreendido em nome de Jesus. Manda fogo, queima, Jesus. Mas o barulho não parava. Eu entrei no mato. Falei, vou ver o que é. Pode ser um bicho, um cachorro, alguma coisa. Entrei lá no meio do mato, olhei, não achei nada. Nisso subiu um outro irmão, e ele começou a orar, e ele também percebeu do barulho, e nós orando, eu mesmo de pé estava ali orando, no meio do mato orando, repreendendo, procurando, irmãos, não vi nada.
Confesso para os irmãos que eu reduzi o meu período de oração. Falei para o Almir Vaz, vamos descer, descemos. Que eu entro no carro, logo que nós falamos que nós íamos descer, o irmão que foi para orar depois da gente já aproveitou e desceu antes da gente. Porque eu falei, irmão, vamos orar aqui para para terminarmos o propósito, vamos descer. No que eu estava orando com o Almir aqui, o outro rapaz já pegou e ficou indo embora, desceu também, que ele ficou com medo do barulho. Imagina, irmão, você no meio do mato, tudo escuro, você escutando gente andando no meio do mato. Aí ele desceu, aí nós descemos. No que eu estou descendo, eu encontrei o evangelista Milton e a missionária Kelly chegando de carro, e nós estávamos já dentro do carro saindo. Parei, conversei um pouquinho com eles dentro do carro mesmo, não comentei nada, e eles subiram para orar. Depois, passado alguns dias, eu conversando com eles, falei, irmão, aquele dia que vocês foram orar, que nós nos encontramos ali, você viu alguma coisa diferente no monte? Ele falou, pastor, estava orando junto com a minha esposa, de repente no meio do mato, 2 olhos vermelhos desse tamanho. Nós oramos rapidinho, descemos e fomos embora. Aí eu até brinco lá que é o Monte do Pé Grande. Por quê, irmãos? Porque na hora que você começa a ficar com medo, o medo vai te dominando e você começa a ver coisa onde não existe. E assim foi nesse dia do Pé Grande, irmãos. Não adianta, irmãos, porque quando a gente vê a tempestade, nós conseguimos enxergar os problemas, não a solução dos problemas. E assim estavam os discípulos, mas Jesus toma a frente. E antes de Jesus acalmar a tempestade, como o pastor Walter leu aqui, que Jesus repreendeu o mar, acalma vento, e aí tudo se tornou bonança. Dessa vez aqui a experiência foi diferente, porque da primeira vez Jesus estava no barco, mas nessa aqui Jesus não estava no barco, Jesus estava do lado de fora do barco, mas ele vem sobre as águas, e ele vai dizer para o vento, ele vai dizer para o mar, nada. A tempestade está, o vento está, ao contrário, mas Jesus não vai dizer nada. Mas sabe o que Jesus vai dizer? Sou eu. Não tenham medo. Porque antes de acalmar a tempestade do lado de fora, Jesus quis acalmar os discípulos do lado de dentro. Porque na hora do medo, na hora do pânico, na hora do desespero, a gente não consegue ver a saída do problema. Mas nessa noite o Senhor está nos dizendo, não tenham medo, sou eu estou contigo, vai dar tudo certo. O Senhor está nos acalmando no meio dessa tempestade, dizendo para nós nesta noite, não tenham medo, sou eu. Mas aí, Pedro vai dizer assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo ao teu encontro. Isso é coragem, irmão. Jesus andando sobre as águas, Pedro olhou, pensou que era o fantasma, mas depois viu que era um mestre. Mas se Jesus pode andar sobre as águas, eu também posso. Ei, Jesus, então, me dá uma ordem. Me dá uma palavra, porque se o Senhor me dá uma palavra, o Senhor vai cumprir a tua palavra. E aí ele fala, então vem, Pedro. Sabe, irmãos, porque às vezes nós não experimentamos o novo de Deus. Até cantamos aqui, eu quero viver algo novo. Mas sabe por que muitas vezes nós não experimentamos algo novo da parte de Deus? Porque nós não queremos sair do barco. Não queremos sair do barco do comodismo, do conforto, da zona de conforto. Não queremos nos arriscar. Não preciso orar muito, não preciso ir em todos os cultos, não preciso ler toda a Bíblia, não.
Nós não queremos, irmãos, muitas vezes nos arriscarmos, e aí vai passando tempo, e nós estamos sempre iguais, mas quando nós falarmos para o Senhor, ô Senhor, é o Senhor mesmo, então deixa eu descer do barco, deixa eu ir ao teu encontro, porque quando nós descermos do barco, nós formos em encontro ao Senhor, nós experimentaremos o novo de Deus, nós experimentaremos o avivamento de Deus, nós experimentaremos coisas maravilhosas de Deus. Sabe o que chama a atenção? Quando uma coisa assim, uma tragédia, alguma coisa grande acontece, logo em todos os jornais começam a divulgar. Vai nos jornais, vai no jornal, vai na internet, vai no Facebook, WhatsApp. Coisas de horas, o mundo todo está sabendo. Mas o que me chamou a atenção aqui é que Pedro andou sobre as águas. Pedro andou. Deixa eu ir ao teu encontro, Jesus. Deixa, vem. Ele começou a andar. Mas por que só Mateus conta isso? Porque essa passagem vai se repetir lá em Marcos, mas Marcos não vai falar que Pedro andou sobre as águas. Vai repetir também em João, mas João também não vai falar que Pedro andou sobre as águas. E Lucas, nem quis contar. Só me resta entender que eles ficaram com inveja, irmãos. Só isso, porque se Mateus contou e os outros não contaram, então eles ficaram com inveja porque Pedro andou e eles não andaram. Mas aqui, irmãos, Pedro começa a andar nas águas. E ele vai olhando Jesus. Ele vai olhando para Jesus. E vai andando. E vai olhando para Jesus. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Não tire os olhos de Jesus, irmãos. Porque tem dias de calmarias e dias de tempestade, mas não tire os olhos de Jesus. Está tudo calmo, continua olhando para Jesus. Está no meio da tempestade, aí que você tem que olhar mais pertinho de Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, nós temos que olhar firmemente para Jesus. Como disse Paulo, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço seguindo Cristo, olhando para Jesus, não desvio nem para a direita nem para a esquerda, mas eu estou olhando para Jesus. Irmão, não tire os teus olhos de Jesus, porque se tirar os olhos de Jesus, vai afundar, irmão. Mas se você está afundando, ou está afundado, faça como Pedro. Senhor, socorre-me! Na hora. Porque Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor prontamente pegou Pedro pelas mãos, colocou dentro do barco, e não é que a tempestade cessou? Palavra rema para as nossas vidas. É na tempestade da vida que o Senhor vai te segurar pelas mãos. Na hora que você pensar que você está afundando, que não tem mais saída para a sua situação, é nessa hora que o Senhor vai te pegar pelas mãos e vai te colocar no lugar tranquilo, no lugar da calmaria, no lugar de bonança, porque o Senhor, Ele te sustenta pelas suas mãos, as suas mãos poderosas. Na hora que Pedro entra no barco com Jesus, a calmaria, a bonança. E aí os discípulos falam assim, admirados. Que eles não tinham conseguido entender ainda, o texto vai dizer aí na sequência. Eles não tinham conseguido entender ainda, pastor Edson, o milagre da multiplicação dos pães e peixes.
Eles estavam fazendo a contabilidade ainda, mas quantos pães tinham? 5. Quantos peixes? 2. E cesto? 12. E gente, 25 a 30 mil. E todo mundo comeu? Comeu. Pedacinho não, até se saciar. Mas sobrou? Sobrou. Não, mas vamos fazer a contabilidade aqui, porque não está batendo essa conta. Não está dando certo. Irmão, o milagre de Deus nunca vai ter explicação. Não adianta você querer fazer conta, fazer matemática, porque não vai ter explicação, irmão. O milagre que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nunca iremos entender, irmãos. E eles estavam lá admirados. Meu Deus, mas como que ele acalma o mar? Mas como que ele multiplicou os pães e os peixes? Meu Deus. Andar com Jesus é assim, irmãos. É o novo. É experimentarmos o novo, mas para experimentarmos o novo precisamos sair do barco. Você está disposto a sair do barco? Do comodismo? De descer mais na presença de Deus, de se consagrar mais? Eu falei aqui quarta-feira, vai chegando assim depois de dezembro, irmão, quando entra em dezembro. Ah, mas o ano que vem eu vou orar mais. Não, o ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. Eu estava falando com a irmã Nena, irmãos. Sabe quantas vezes a irmã Nena leu a Bíblia? 100 vezes. Tem gente aqui que, eu não vou perguntar, pode ficar tranquilo, que tem aqui mais de 10 anos de crente, mas não leu a Bíblia toda uma vez. Na pandemia ela leu a Bíblia 4 vezes. Então, irmãos, nós queremos experimentar o novo de Deus, mas não vamos experimentar o novo de Deus se nós não estivermos dispostos a descer do barco, a irmos de encontro a Jesus, a estarmos dizendo para Ele, Senhor é o Senhor mesmo, então deixa eu ir. Aí nós vamos receber a ordem do Senhor, e nós vamos descer, e vamos de encontro à vida dEle, vamos de encontro a mais comunhão com o Senhor. Quero terminar, se os irmãos do louvor quiserem subir. Jesus, irmãos, não chegou atrasado no mar da Galileia. Ele chegou na hora exata. Nessa tempestade, ele não está atrasado. Ele vai chegar na hora certa. O socorro vai vir no momento oportuno. Na hora certa o Senhor vem. Porque a tempestade nas nossas vidas tem só uma finalidade: nos levar a uma experiência mais profunda com Ele. A tempestade tem só uma finalidade: a nos levar a uma experiência mais profunda com Jesus. Então, só você que quer ter uma experiência nova, só você que está passando pela tempestade e precisa do socorro de Deus, coloque-se de pé em nome de Jesus, e nós vamos orar agora.